Bem, agora eu vou esquematizar aqui uma pequena proteína com 6 aminoácidos. Presta atenção, vou fazer bem rapidinho. Aqui uma pequena proteína com 6 aminoácidos. E eu gostaria de relembrá-los como é que a gente se refere a um aminoácido que não é mais um aminoácido livre. Um aminoácido que agora faz parte de uma cadeia proteica. A gente às vezes chama de aminoácido, mas o correto, ou pelo menos o mais rigoroso, é você se referir a esse aminoácido que faz parte de uma proteína, que está incorporado numa cadeia proteica, que está ligado a outros aminoácidos. A gente chama ele de resíduo de aminoácido, e não aminoácido. Então, às vezes eu vou chamar resíduo de aminoácido, às vezes eu vou chamar de aminoácido, mas o mais correto é resíduo de aminoácido é o aminoácido que faz parte de uma cadeia proteica. E aminoácido é o aminoácido livre, tá bom? Então aqui eu esquematizei uma pequena proteína com 6 resíduos de aminoácidos. Eu vou destacar aqui as 5 ligações peptídicas que unem os 6 resíduos de aminoácidos. Primeira ligação peptídica é essa, segunda ligação peptídica é essa, terceira ligação peptídica é essa, quarta ligação peptídica é essa, quinta ligação peptídica é essa aqui. Então aqui estão as 5 ligações peptídicas. Vejam que é sempre entre C dupla O e NH, 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 C dupla O e NH. A ligação peptídica é sempre entre C dupla O e NH. São esses os dois grupos dos aminoácidos que formam a ligação peptídica. E, de uma maneira genérica, eu me referi às 6 cadeias laterais, como R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Estão aqui as 6 cadeias laterais dos 6 aminoácidos, ou melhor, dos 6 resíduos de aminoácidos que compõem essa pequena proteína de 6 unidades. Então isso aqui a gente chama de cadeia lateral. Eu gostaria de destacar para vocês agora, mas relembrar, obviamente, mais 2 nomes que a gente usa muito quando fala de estrutura proteica. Primeiro, quando a gente se refere a esses átomos que compõem carbono alfa, carbono da ligação peptídica, nitrogênio da ligação peptídica, carbono alfa, carbono da ligação peptídica, nitrogênio da ligação peptídica, ou seja, quando eu me refiro, ou quero me referir a apenas esses aminoácidos aqui, dessa linha principal, a gente chama, ou a gente se refere a cadeia principal. O que é a cadeia principal de uma proteína? É você seguir os átomos que estão envolvidos nas ligações peptídicas e o carbono alfa. Então esses átomos aqui, das ligações peptídicas e o carbono alfa, eles compõem um conjunto de átomos da estrutura proteica que a gente chama cadeia principal. Certo? Então essa é uma nomenclatura. Então cadeia principal é uma estrutura da proteína. Cadeia lateral é uma estrutura de cada aminoácido. Isso aqui é uma cadeia lateral, isso aqui é outra cadeia lateral, isso aqui é outra cadeia lateral. Então, cadeia lateral é uma estrutura de cada aminoácido, ou melhor, e também de cada resíduo de aminoácido, nesse caso. Cadeia principal é um conjunto de átomos da proteína. Não faz sentido você falar de cadeia principal de um aminoácido, né? Então, essa nomenclatura é uma nomenclatura muito utilizada mais pra frente, vocês vão ver por quê. Cadeia principal, cadeia lateral. Cadeia principal, cadeia lateral. Certo? Então, uma proteína tem uma cadeia principal e várias cadeias laterais, porque ela tem vários resíduos de aminoácidos. Tá? Então, essa é a primeira nomenclatura que eu gostaria de relembrar para vocês. Segunda nomenclatura. Se vocês olharem isso, vale para qualquer proteína. Existe, no primeiro aminoácido, um grupamento amino livre. E no último aminoácido, nesse caso, o resíduo de aminoácido número 6, um grupamento carboxílico livre. Então essas extremidades da cadeia principal, a essas extremidades eu me refiro. Essa extremidade aqui como extremidade aminoterminal livre. Essa extremidade aqui como extremidade carboxiterminal, o carboxi livre. Okay? Existem outros grupamentos amino e outros grupamentos carboxi nessas cadeias laterais, dependendo do tipo de aminoácido, depois a gente vai ver. Mas quando eu me refiro a extremidades da proteína, quando eu me refiro à extremidade amino da proteína, eu estou me referindo a esse grupamento NH3+, que não se envolveu em ligação peptídica. Ele ficou livre. E eu estou me referindo a esse grupamento carboxílico aqui, quando eu falar de extremidade carboxiterminal. A extremidade carboxiterminal da proteína. É um grupamento carboxílico que faz parte da cadeia principal, mas que não se envolveu. Ele é o último, ele não se envolveu em nenhuma ligação peptídica. Tá certo? Se entrar mais um aminoácido nessa proteína, aí sim ele vai passar a se envolver numa próxima ligação peptídica. Mas, desse jeito, ele é a extremidade carboxiterminal. Então quando a gente fala assim, extremidade aminoterminal, é o grupamento amino do primeiro aminoácido. Extremidade carboxiterminal da proteína é a extremidade carboxi do último aminoácido, ou melhor, do último resíduo de aminoácido. Certo? Então essas são as extremidades de uma proteína. Esses nomes, extremidade amino e carboxi de uma proteína, são muito comuns também, então a gente tem que lembrar. Extremidades amino, extremidade carboxi. Ok? E por convenção, quando a gente vai numerar uma cadeia proteica, o aminoácido número 1
é o resíduo de aminoácido que tem a extremidade amino terminal livre. E o último aminoácido de maior número é o aminoácido que fica na ponta carboxi livre. É o aminoácido que tem o seu carboxílico livre. Esse a gente numera é o último de uma cadeia proteica, quando você numera, tá bom? Isso é uma convenção, mas também não é tão convenção assim. Porque durante a síntese proteica, no ribossomo, o primeiro aminoácido que entrou na síntese proteica é o aminoácido que de fato fica na extremidade amino terminal da proteína. E se você pega uma proteína e vai lá no último resíduo que tem a extremidade carboxi livre, ele é o último aminoácido que entrou no processo de síntese proteica no ribossoma. Essa é a regra geral. Então essa numeração de começar a numerar uma cadeia proteica pelo resíduo de aminoácido que está na extremidade amino livre não é tão convenção assim. Ele reflete, de uma certa maneira, uma propriedade da síntese proteica que é no sentido amino-carboxo. O primeiro aminoácido que entra na síntese é o da amino livre, o último aminoácido que entrou na síntese, que foi incorporado, é o do grupamento carboxílico livre, da extremidade carboxílica livre. Certo? Então isso aqui são algumas convenções que a gente relembra para vocês. Agora, muito importante, nós vamos fazer uma divisão bem grande entre os tipos de proteína que a gente vai discutir, a gente vai dar mais ênfase num tipo de proteína. Então todas as proteínas você pode esquematizar de uma maneira bem genérica dessa maneira, tá certo? Mas na célula, as proteínas elas se dividem em dois grandes grupos. Proteínas fibrosas e proteínas globulares. Globulares. Proteínas fibrosas e proteínas globulares, certo? E eu vou tentar mostrar aqui para vocês mais ou menos, calma aí, deixa eu pegar um negocinho aqui. Isso aqui é um arame desses de cobre, fio de cobre rígido, né? Eu vou tentar esquematizar, vou também exagerar isso aqui, gente, mas foi mal. Ué, esse é o arame que, não tá aqui, tá bem difícil de ver, né? Tinha que ser branco. Tinha que ser branco. Tem crise, acho que eu tenho um arame azul, calma aí, vai facilitar. Então, eu não achei um arame branco, mas a gente vai fazer uma tramicagem aqui. Primeiro deixa eu diminuir o tamanho desse arame. Eu lembro que eu tinha um arame branco aqui, mas eu acho que isso aqui vai resolver. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Ok, agora o nosso... Beleza, agora está mais visível, né? Então isso aqui, voltando, é um fio de cobre sólido, e eu vou tentar representar de maneira muito simbólica a diferença fundamental entre as proteínas, que todas podem ser esquematizadas dessa maneira, mas elas se dividem em dois grupos, fibrosas e globulares. Uma proteína fibrosa é uma cuja cadeia ela fica num estado aproximadamente estendido. Ela pode eventualmente fazer isso aqui, ó. Mas ainda assim é uma proteína que ela é comprida. Ela tem um eixo, que é o eixo longitudinal, que é muito maior do que o eixo transversal. Então é uma estrutura altamente assimétrica, né? Ela pode fazer isso, ela eventualmente até pode fazer umas voltinhas um pouquinho mais contundentes, mas ela é sempre uma estrutura que ela é esticada. É como se fosse uma fibra, uma linha. Tá? Não é uma linha esticada perfeitamente reta de maneira nenhuma, mas ela é uma coisa estendida. Essas proteínas a gente chama de proteínas fibrosas. Eu poderia dar vários exemplos para vocês. Tropomiosina é uma dessas. A tropomiosina é uma das proteínas envolvidas no processo de contração muscular, na regulação do fenômeno de contração muscular. Certo? Então, essas proteínas fibrosas, elas têm uma função, uma ação estrutural, né? Preponderantemente. Essas proteínas fibrosas, elas estão envolvidas na manutenção da forma. O colágeno é uma proteína fibrosa, na verdade é uma proteína superabundante do nosso organismo, uma proteína que está envolvida na doença chamada escorbuto, que é muito interessante. Ela é uma proteína fibrosa e está envolvida na coesão dos tecidos. Certo? Então, a queratina é uma proteína fibrosa também, é a proteína da unha, é a proteína também do cabelo, certo? Vamos mudar de assunto. Então essas proteínas fibrosas, elas têm essa função estrutural de manter a coesão dos tecidos e manter a forma das células, eventualmente se envolve em um processo ou outro de regulação, como no caso da tropomiosina, mas a regra é que sejam proteínas estruturais, certo? A outra classe de proteínas, as proteínas globulares, essas não são proteínas esticadas, que têm um eixo muito mais marcante do que o outro. Essas proteínas globulares, elas adotam uma estrutura que é alguma coisa assim. Essa cadeia que eu esquematizei dessa maneira, ela se enrola, ou o nome correto é se enovela,
dando origem a uma estrutura que parece um glóbulo, uma esfera deformada, daí o nome proteínas globulares. Então, esse grupo de proteínas globulares que se enrola sobre si mesma, formando uma esfera, um glóbulo deformado, esse grupo é o grupo que a gente vai dar atenção especial, porque aqui, pessoal, estão as enzimas. Todas as proteínas com função catalítica, todas as enzimas, são proteínas globulares. As proteínas que têm dois domínios, uma parte fibrosa e uma parte globular, como é o caso da miosina, uma proteína também envolvida no processo de contração, mesmo quando a proteína em si é dividida em dois grupos, em duas partes, uma parte da cadeia é fibrosa, a outra parte da cadeia é globular, mesmo nesses casos, a atividade enzimática está na parte globular. Certo? Então, uma proteína globular, ela é uma proteína, é o grupo de proteínas no qual estão inseridas as máquinas moleculares mais interessantes, que são as enzimas. Tá certo? Então, a gente vai dar ênfase e a gente vai discutir com muito maior detalhe essas proteínas globulares, porque é nelas que a gente vai encontrar as enzimas. Então, isso é só relembrando também mais uma nomenclatura e agora uma grande divisão entre proteínas fibrosas e proteínas globulares. Sem dúvida nenhuma, essas aqui são muito mais interessantes. E, para terminar, eu só gostaria de destacar aqui, ó, nesse retângulo aqui, eu vou esquematizar uma proteína estendida, uma proteína que, digamos, está saindo do ribossomo, ela sai com uma pasta de dente, sai do tubo de pasta de dente e ela se transforma, se for uma proteína globular, numa estrutura meio que uma esfera deformada, onde a cadeia se dobrou por sobre ela mesma. Esse fenômeno de adoção da estrutura globular a partir de uma cadeia relativamente linear, a gente chama de enovelamento proteico. A gente vai falar muito desse fenômeno. Enovelamento proteico é a adoção da estrutura globular, também chamada de estrutura terciária, blá, 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 blá. Isso a gente vai falar nos próximos vídeos. Ok? Então, relembrem todos esses nomes aqui, essas divisões, essas formas de representação. A gente está esquentando as turbinas para começar a falar mesmo de estrutura proteica e de enovelamento. Sempre que possível a gente vai inserir aqueles conceitos de termodinâmica nessas descrições todas.